A escola é um lugar onde os alunos aprendem não apenas conteúdos acadêmicos, mas também valores e habilidades para a vida. A educação especial e inclusiva é fundamental para garantir que todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou necessidades, tenham acesso a oportunidades iguais e sejam tratados com dignidade e respeito. Como coordenador, a nossa escola tem ciência das leis vigentes e assim que a gente recebe um aluno da educação inclusiva aqui na escola, o primeiro passo é compreender, né, quais são as orientações, quais são as limitações. E diante das leis, o primeiro passo é que o aluno esteja laudado, né? Se não, ele não estiver laudado, entra um trabalho em conjunto com a família. E nesse processo, a psicóloga institucional acompanha o aluno e encaminha ele para um profissional da área qualificado, para que ele atenda da melhor forma possível, para que ele compreenda, né, todo o processo necessário e encaminhe para a escola. Durante esse processo de análise do profissional, a psicóloga institucional mesmo assim continua acompanhando, continua assistindo. Em nenhum momento esse aluno deixa de ser assistido na escola, né? E assim que chega o laudo desse aluno, ou se o aluno já chega com o laudo, entra com um processo pedagógico, né? O aluno ele é acompanhado por profissionais de apoio. Aqui na escola nós trabalhamos com apoio itinerante. Então esse aluno ele é acompanhado pelo profissional nas disciplinas de formação geral básica. Quais são esses tipos de disciplina? Língua portuguesa, matemática, geografia, para o ensino fundamental. E no ensino médio, história, química, física, biologia. E nas outras disciplinas, que é o núcleo diversificado, arte, educação física, ele trabalha com aquele processo de interação com os demais alunos da turma, né? Ele consegue ali desenvolver coordenação motora fina, grossa, interpretação, convívio, né, que eles têm ali entre eles mesmos. E os profissionais, eles fazem o PEI, que é o Plano Especializado Individual, dele, e a cada bimestre esse documento ele é flexibilizado com o objetivo de atender ali todas as expectativas, né, que nós temos do nosso aluno. E os professores, que são os professores regentes da turma, acompanham todo o processo, elaboram as provas em conjunto com o profissional de apoio para tentar atingir aí todas as necessidades que esse aluno tem diante das orientações. Cotidianamente, o profissional de apoio é acompanhado pela psicóloga institucional também, que trabalha com ele, que desenvolve e que pensa esse plano individualizado junto com a nossa comunidade escolar. Então, Elvis, como é importante e assim, qual é a necessidade dessa comunicação entre a escola e a família, né, com relação a essa educação para ela ser inclusiva? Então, essa é uma pergunta boa, né, e necessária, né? Hoje, na nossa escola, nós temos o máximo de comunicação possível, né, com os responsáveis, com a família em si, e não é possível fazer uma educação inclusiva, dedicada, sem o apoio da família. É uma pergunta interessante, porque quando se fala de trabalhar com a família e atender todas as demandas que esse aluno precisa e que está amparado por lei, a família é o passo principal. Porque quando a gente fala em inclusão, a gente não fala só de um processo pedagógico que a escola tem que desenvolver. A gente fala em comunidade, né? Estarmos unidos ali para um bem maior. E o primeiro passo é que a família conheça as limitações dos filhos e saber e acolhê-los a forma necessária para que, quando chega aqui na escola, nós façamos o mesmo papel, mas o mesmo papel em comunidade, que é o mais importante, né? Esse aluno ele tem que ser acolhido não só pela família, mas quando a gente fala de comunicação família-escola, quando ele está aqui na escola, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa sentir que esse espaço é dele também. E essa comunicação se dá porque a família traz para a gente essa necessidade, né? E
não só os professores, a comunidade docente da escola, mas os colegas da sala de aula. Eles precisam entender que esse aluno precisa ser incluído, que não são os mesmos tratamentos que eles têm com os colegas. E aqui nós temos a clareza e a diversidade de compreender que os nossos colegas, eles abraçam de verdade, né, os coleguinhas ali da sala de aula, e a gente trabalha com eles em relação a isso. Então, para além de atender esse aluno, para além do professor de apoio acompanhar, o docente, regente da turma acompanhar, nós também fazemos esse trabalho com a turma, né? Que ele precisa conviver bem na sala de aula, que ele precisa conviver bem no recreio, que ele tem voz, que ele participa, que ele vota. E uma das coisas muito importantes que a gente fez esse ano aqui na escola, que vai se tornar cultura para nós agora, é o processo eleitoral, em que os alunos participam. E foi nesse momento que a gente compreende que eles se sentem realmente em casa, né? E aí, para a formação da Câmara Estudantil, o voto, pedir o voto, argumentar, eles se sentiram acolhidos ali. E a chapa que eles apoiaram realmente foi a chapa que é onde eles se identificaram, né? E é uma característica típica deles. Então, olha, eu vou apoiar essa chapa porque ela faz parte do que eu quero para a minha sociedade, para a minha comunidade escolar. Então, essa comunicação ela é de extrema necessidade para que nós possamos desenvolver isso na sala de aulas. Ok, bom dia. Eu sou a professora Deane, tenho 44 anos, cabelos loiros, médios, estou de óculos branco, uma blusa bege clara. Tá? Então, a minha experiência com a inclusão é uma experiência da vida toda enquanto professora. Sou apaixonada pela inclusão, já me dediquei boa parte da minha docência como professora de apoio, auxiliando na escola, regente em um período e apoio em outro. Então eu vejo assim que a parceria da escola e a família é fundamental no processo de ensino-aprendizado, porque a gente percebe claramente quando o aluno tem o suporte, quando a família acompanha, quando a família reconhece as dificuldades e principalmente as potencialidades do aluno. É importantíssimo que a gente veja a inclusão como a capacidade de ajudar e principalmente de acreditar no potencial do aluno e valorizar aquilo que ele é capaz de conseguir, aquilo que ele é capaz de produzir, né? Aquilo que ele espera de nós, né? E principalmente encorajá-lo para que ele possa descobrir cada dia mais que ele é capaz de superar os desafios. Então eu acho que o principal, nosso papel, é dar o suporte e encorajá-lo para que ele possa cada vez mais ter mais força, né, para poder descobrir, para poder enfrentar os desafios, e a gente deve principalmente valorizar isso, né, o seu potencial, as suas capacidades que são imensas. O aluno que a família acompanha, que a família se dedica, que a família observa, que a família avalia, né, que dá o feedback, é um aluno que ele é muito mais confiante, ele vem para a escola mais certo do que ele veio buscar aqui, ele já está mais aberto a tudo que a gente propõe para ele, né? É um aluno que tem a base cognitiva, a base emocional, né? Então ele sabe que as dificuldades que ele vai enfrentar, ele tem aonde buscar ajuda. Aqui na escola, nós, enquanto profissionais, estamos preparados para isso, para dar esse suporte para ele, né? E em casa ele tem a família que vai acolher, que vai entender, né? E que também vai ajudá-lo. Isso é muito importante e a gente percebe isso nitidamente na sala de aula, quando a gente, né, acompanha o aluno que tem o suporte familiar e o aluno em que a família ainda não conseguiu, né, disponibilizar isso para ele. A minha maior preocupação, meu maior desafio é dentro do meu trabalho, eu conseguir, né, satisfazer as expectativas dele, porque todos os dias, quando eu entro na sala, ele espera algo de mim, né? Então, a minha maior preocupação eu vou conseguir, né, eu vou criar caminhos para que ele consiga chegar ao seu objetivo. A aula hoje, ele aprendeu, ele assimilou, ele vai colocar em prática para a vida, né? Porque não é só o teórico, é para a vida toda. Eu, enquanto professora de geografia, eu tento mostrar que a geografia está em todos os lugares. Então, a maior necessidade que a gente tem é de perceber isso, que a gente está na sala, mas a geografia está na nossa vida, no nosso cotidiano. Esse é o principal objetivo enquanto professora. E o meu principal desafio eu vou saber aproveitar esse potencial desse aluno,
né? Eu vou valorizar aquilo de melhor que ele tem, que ele quer oferecer, que ele quer demonstrar. Porque o nosso trabalho é esse. Nosso trabalho enquanto professor não é penalizá-lo porque ele não aprendeu. É valorizar aquilo que ele conseguiu construir, né? Então, os meus alunos, como um todo, a gente vive uma inclusão geral. E aí eu busco estratégias didáticas, né, que possam fazer com que todos se sintam confortáveis no processo. Então, hoje eu vou atender uma determinada expectativa, porque a gente tem o que gosta mais de ler, tem o que gosta mais de ouvir, o que é o visual, o que gosta de falar, o que gosta de produzir, de colorir. Então, nos meus planejamentos, eu uso uma estratégia diversificada para poder atendê-los a todos os dias diferente. E a gente conversa muito, onde eu mostro isso. Hoje a gente vai fazer isso para que quem tem mais habilidade com determinada atividade, né, se sinta mais confortável. Amanhã a gente vai utilizar a outra estratégia. Então acaba que a gente vive num ambiente muito saudável de construção mesmo, porque o processo de ensino-aprendizagem é construir, é trocar experiências, é experimentar, é fazer um mapa, é compartilhar, né, informações. Então eu busco isso, todos os dias diversificar para que todos possam desenvolver as suas habilidades.